é um dia muito especial. Hoje eu queria chamar aqui alguém que já é da casa e que já representa muito daquilo que a gente vive em comunidade. E hoje eu queria chamar aqui Henrique Kriegner, que vai estar trazendo a palavra pra gente, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Quem está com fome por mais de Deus? Quem sabe que ainda tem mais coisa que Ele vai fazer no nosso meio agora? Não é verdade? Então só abra suas mãos. Nós vamos orar um pouquinho mais. Nós vamos aproveitar um pouquinho mais a presença dEle. A gente está sem pressa. Alguém tem que ir para algum lugar agora? Não, você só tem que ir mais fundo na presença de Deus, não é verdade? Então só abra suas mãos, feche seus olhos, comece a dizer: Senhor, eu amo a Tua presença. Jesus, eu amo a Tua presença. Espírito Santo, nós amamos a Tua presença. Nós amamos a forma como o Senhor nos encontra. Nós amamos, ó Deus, a forma como o Senhor se revela para nós. Nós amamos a Tua presença, Espírito Santo. Vai dizendo com as suas próprias palavras, vai dizendo palavras que você quer dizer a Ele agora. Imagina Ele diante de você, porque Ele está diante de você, na sua frente, olhando para você. E o que você quer dizer a Ele? Vamos lá, você é criativo. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Obrigado porque o Senhor está aqui, na minha frente. E o Senhor não desvia o seu olhar de mim. O Senhor não olha só para as partes mais bonitas do meu rosto, do meu corpo. O Senhor olha para mim como todo. E o Senhor me vê como eu sou. Vai sentindo os olhos de Jesus focados em você agora. O olhar dele olhando nos teus olhos. O olhar dele vendo 100% de quem você é. Esse olhar que carrega cura. Esse olhar que carrega libertação. Esses olhos que são como fogo. Não perca o foco, deixe os olhos dele te analisarem, os olhos dele te olharem, os olhos dele te abraçarem. Os olhos dele. Espírito Santo nos leva a ver ainda mais os olhos de Jesus, o rosto de Jesus agora. Jesus anda no nosso meio. Alguns vão sentindo uma presença como de uma pessoa perto de você. É Ele mesmo. Tão forte a Tua presença aqui, Senhor. É tão forte a Tua presença aqui. Senhor, vai queimando em nós qualquer impureza, qualquer coisa que não se assemelhe ao Teu reino, não se assemelhe ao Teu coração agora. Consome no nosso coração. Esse olhar, Jesus, esse olhar.
Um segundo olhando nos olhos de Jesus traz as respostas que talvez você passaria uma vida inteira buscando. Um segundo olhando nos olhos de Jesus traz o alívio que remédio, que terapia, que conselho, que prazeres humanos nenhum podem te trazer. É um segundo olhando nos olhos dele. Olhe nos olhos dele agora. Sinta ele tocando as suas mãos. Eu vejo Jesus tocando a mão de muitos aqui. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Senhor, obrigado porque nós estamos num outro lugar agora. Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, portanto nós não vivemos nesse mundo. Enquanto Ele toca a sua mão, comece agora a responder a Ele com palavras de amor. Comece a dizer o quanto você ama a Jesus, o quanto você precisa, quer, anseia por esse toque dEle. Vai dizendo a Ele o quanto Ele é precioso, o quanto Ele é a melhor coisa que já aconteceu na sua vida, a melhor experiência que um dia você pôde ter. Vamos lá, levanta a sua voz, vai dizendo: Senhor Jesus, eu te amo, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é a resposta que eu sempre busquei, o Senhor é o caminho que eu sempre busquei. Não tem nada mais que atrai a minha atenção do que o teu rosto, a tua face. Nada mais que seja mais valoroso do que esse momento que eu tenho aqui com o Senhor. Eu te amo, Jesus. E se não for pelo Senhor, nada disso aqui vale a pena. E se não for por ti, nada disso aqui vale a pena. Sopra, Espírito Santo. Sopra em nosso meio agora, sopra sobre nós. Vai quebrando insegurança em nosso meio, vai quebrando, Senhor Deus, depressão agora, toda dificuldade que nós temos de aceitar quem nós fomos feitos para ser, quebra agora no nome de Jesus. Porque o Senhor, que é o Rei dos Reis, escolhe estar aqui agora, hoje, nesse lugar, nos abraçando. Obrigado, Jesus. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. E ao longo desse momento eu oro, Senhor Deus, abre ainda mais a nossa capacidade, o nosso coração de receber de Ti, de olhar as coisas como o Senhor vê. Eis-nos aqui, Senhor. Nós Te amamos. Em nome de Jesus. Dá um sorriso bem grande para Jesus, mesmo que de máscara. E aí eu vou contar 3, 2, 1 e você vai gritar: eu te amo, Jesus, bem forte, porque Ele está aqui. E a gente quer celebrar esse amor que nós temos, porque primeiro Ele nos amou. Então 3, 2, 1. Eu te amo, Jesus. Dá uma salva de palmas bem forte para Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Uau, pode se assentar. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu vou pedir licença se eu puder falar aqui de baixo. Tudo bem se eu puder falar aqui de baixo? Então aí o púlpito pode... Quer dar ele aqui? Bom, tudo bem, vocês trazem. Posso falar aqui de baixo?
Tá bom, o pessoal da câmera talvez vai me odiar, mas tudo bem. Pelo menos a gente vai estar mais perto aqui. Como é que vocês estão, Flow? Estão bem? Sim ou não? Aê, muito bom. Olha, eu vou falar uma coisa sobre mim. Quando eu falo com vocês, eu gosto muito da gente ter essa interação, tá bom? Então você pode gritar aí, glória a Deus, aleluia, fala Deus, santo. E o que você quiser gritar, aí você grita, tá bom? Tá bom, não, eu vou dar essa instrução de novo, que eu acho que nem todo mundo ouviu. Eu gosto bastante de entender que a gente está numa conversa, que a gente não precisa estar num formato de culto de domingo, onde a gente está um pouco mais distante, né? A gente está no flow, não é legal a gente estar no flow aqui agora? Então a gente não precisa ficar preso aqui nos formatinhos, a gente pode aí interagir, tá bom? Então quando eu fizer uma pergunta, você responde. Quando eu falar alguma coisa, você concorda, fala amém, fala glória a Deus, aleluia, pode ser? Aê, beleza, fechadaço. Abre sua Bíblia comigo aí em Atos no capítulo 2. Atos no capítulo 2. Sabe, eu comecei a orar bastante para saber aquilo que eu traria de mensagem aqui. E em primeiro lugar eu quero agradecer ao Veiga e a Mayara pelo convite de poder estar aqui, agradecer toda a liderança do Flow. Eu amo estar com vocês, eu gosto muito quando a gente fica sabendo, toda semana o Veiga traz pra gente lá no presbitério um feedback aí de tudo que tem acontecido, aquilo que Deus tem feito no Flow. E é muito bom saber que Deus tem feito esse ministério, esse grupo de pessoas, essa família que se chama Flow, ainda cada vez mais unida e cada vez mais faminta por Jesus, não é? Eu tenho ouvido os testemunhos aí de pessoas salvas, pessoas que se reconciliaram com Jesus, as coisas que têm acontecido nos ZFAMs. Quem faz parte aí de um ZFAM, quem está aí conectado aí, não é? Aquilo que tem acontecido por lá. E eu escuto os gritos às vezes lá de casa também, porque eu moro lá na Azusa e aí tem alguns ZFAMs que acontecem de lá. Então as brincadeiras de vocês são sempre as melhores. Dá uma olhada aí em Atos no capítulo 2, no versículo 42. A gente vai ler, na verdade, a partir do 37 até o 47. E peraí. Antes de entrar no 37, eu queria falar com vocês uma coisa que me chamou a atenção. Eu estava pensando e orando e falando: Deus, o que o Senhor quer compartilhar com o Flow nesse sábado? E eu comecei a lembrar que quando eu me converti, eu vinha para o Flow. Não tinha esse nome ainda, né? A gente tinha aqui na Zion em 2008 um grupo chamado Eclectus. Ninguém aqui fez parte do Eclectus, eu acho. Talvez a Zoe fez, mas não sei se ela está aqui ainda, mas está ali atrás. E ela fez parte do Eclectus. Mas o Eclectus era o grupo de jovens da Zion, para quem não sabe. E esse Eclectus, você tinha lá o pessoal que era do Rise, o pessoal que era do Flow, o pessoal que hoje é do Vox. Tinha quase diamantes iam pro Eclectus também, porque o grupo era tão pequeno que tinha mais gente na banda. Quantas pessoas tem numa banda? Umas 6, 7. Tinha mais gente na banda do que embaixo, porque o grupo inteiro tinha 12 pessoas no comecinho. E aí o pessoal ia lá na banda, aí a gente falava assim: agora a gente precisa levantar dinheiro, porque a gente quer fazer uma viagem, quer fazer um programa, quer fazer um retiro, quer fazer alguma coisa. E aí então a gente mesmo dava o dinheiro que a gente mesmo ia usar. Então era um negócio que... Cara, que matemática é essa? Mas Deus honrava e multiplicava. E naquela época a gente tinha o Eclectus, tinha o Ministério Infantil, que nos chamava 5.2, e tinha o culto de domingo. E foi no Eclectus que Deus começou um avivamento dentro da Zion Church. Foi naquele grupo de poucas pessoas que todos os sábados a gente tinha um momento em que a gente colocava, para você ter uma ideia quão pequeno era, a gente abria lá no Campus Morumbi, tirava as cadeiras da frente, colocava umas almofadas no chão e a gente se reunia ali na frente. Quando antes a gente se reunia numa sala, que era a sala preta, que a Zoe pintou a parede preto, enfim. E a gente ficava tempos ali orando. Toda reunião a gente começava com 1 hora de oração. Todo mundo ia, a gente fazia 1 hora de oração e depois a gente ia pro culto. E os cultos, tinha adoração, e depois da adoração, só Deus sabia o que ia acontecer, porque ninguém mais sabia. De repente começava um soaking, de repente começava uma ministração, de repente o pastor Teófilo e outras pessoas, o André Tanaka, o Felipe Borges, traziam uma palavra. De repente alguma coisa acontecia, ninguém trazia palavra nenhuma, mas a presença de Deus estava ali. E aquilo foi marcando a gente todos os sábados. E de repente as pessoas começaram a perceber: cara, tem alguma coisa especial naquela igreja de sábado. De domingo também era poderoso, a Zion sempre carregou esse DNA. Mas sábado tinha um óleo fresco, alguma coisa diferente acontecendo ali. E isso era o meu combustível como recém-convertido para ao longo da semana.
Quando eu entrava no colégio, voltava para o colégio na segunda-feira, meu colégio sempre foi um colégio cristão. Cadê a galera do Adventista? Tem alguém do Adventista aí? Aê! Aí, ó, vamos levar avivamento para Adventista. Foi lá que eu estudei a minha vida inteira. E era um colégio cristão, mas extremamente religioso. Vocês sabem, vocês são do Adventista, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. E eu sempre estudei lá, mas nunca fiquei atraído por aquilo que eles falavam, justamente porque era muita religião, eram muitas regras, era muita coisa, muita norma, muita coisa. E de repente, toda terça-feira de manhã a gente ia para a capela. Primeira aula era na capela. E aí, capela era o momento que a gente tinha uma palestra, tinha uma pregação, mas a gente tinha música. E todo dia no colégio adventista, antes da aula, começa uma meditação. 5, 10 minutos ali que o professor lê uma coisa, literalmente, né, no meu era assim pelo menos, lê uma meditação baseada no versículo e depois ele vai lá e aí, quem tem pedidos de oração, pedidos ou agradecimentos, aí vai lá, pede, ora. A galera da Adventista sabe do que eu estou falando, é mó legal isso, na verdade constrói uma coisa que a gente nem percebe. Mas depois que começou esse mover de Deus no Eclectus, naquela época, as meditações para mim nunca mais foram as mesmas. Todo momento que a gente ia para a capela e começava a cantar uma música que às vezes eu nem sabia o que estava dizendo, aquele momento era um momento em que eu sentia a presença de Deus. A gente não podia levantar a mão, a gente não podia bater palma, a gente não podia ter essas manifestações como a gente tem aqui, a gente tem essa liberdade aqui, mas aquilo, a presença de Deus, eu sentia a presença de Deus. E o que mudou? O ambiente era o mesmo, desde a minha primeira série até o terceiro colegial, o ambiente era o mesmo. As músicas, literalmente as músicas eram as mesmas, da primeira série até o terceiro colegial. As meditações se repetiam todos os anos. Os pedidos de oração também é a mesma coisa. O que tinha mudado era a posição do meu coração. Era o quanto que o meu coração estava inclinado agora para perceber a Jesus, para perceber o Espírito Santo, para perceber a Deus Pai, mesmo em um ambiente que não estava favorável ali. E quando a gente começou a crescer nisso e entender que Deus estava trabalhando no nosso coração, começou a mexer as estruturas daquilo que a gente acreditava, cada vez mais Deus começou a trazer sinais e maravilhas, moveres. Foi no Eclectus que eu tive a minha primeira visão. Eu lembro até hoje, a gente estava cantando aquela música, Poderoso Deus. Quem lembra essa música? Antiga, né? Clássica, poderosa essa aí. Quem já teve encontro com Deus essa música? Eu tava lá e aí a gente tava cantando Poderoso Deus. E aí de repente eu tava de olhos fechados. E aí eu comecei a ver, mesmo com os olhos fechados, eu comecei a ter uma visão de vários anjos enfileirados. E eles estavam com as mãos erguidas. E eles também cantavam Poderoso Deus. E eu via eles assim ao redor de todo o salão. E eu tava de olhos fechados, mas ainda assim eu conseguia ver todos eles assim como enfileirados ao redor de todo o salão. E aquilo para mim foi a primeira vez que eu tive uma visão. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência em que eu falei, cara, eu fui arrebatado. Foi durante um culto do Eclectus, cara. Um lugar onde eu sabia que eu não estava mais no meu corpo. Eu fui levado para um outro lugar. Só fui acordar depois, já no final da mensagem. E aí eu conto essa experiência um dia como foi. Mas foi lá no Eclectus que eu comecei a experimentar coisas que eu nunca imaginei que seriam possíveis de ser experimentadas. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra diz que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. O que eu estou trazendo para vocês aqui são testemunhos. O flow, ele tem a essência, por essência e por DNA, ele tem a essência de ser um berço de avivamento. Essas reuniões de sábado, esse grupo de pessoas aqui, que não são, talvez você fale assim, cara, eu não sou maior de idade, eu não sou líder da minha própria vida, eu não sou responsável, eu estou aqui, eu estou crescendo, eu ainda estou saindo da fase final da adolescência. Talvez você olha para mim e você fala, cara, cuidado aí com o que você vai me falar aqui agora, porque eu ainda estou no colégio, cara, não dá para eu pegar minha mala e ir lá para as nações agora, eu tenho que pedir autorização dos meus pais. Era justamente nesse grupo de pessoas que não tinham essa liberdade, que tinham que pedir autorização dos pais para qualquer coisa, era justamente nesse grupo de pessoas que não tinha o mundo todo nas mãos, que ainda estava saindo de casa, que ainda estava tomando as decisões da vida, foi justamente nesse grupo de pessoas que Deus começou a mover poderoso, que influenciou não só a Zion Church, mas fortaleceu aquilo que a gente hoje conhece como Dunamis. Eu estava ali atrás agora, eu comecei a pensar, eu falei, cara, aquilo que a gente vivia nas reuniões do Eclectus de sábado à tarde foi o combustível, foi o que alimentou o Descend Brasil, que essa semana a gente comemorou 1 ano. Você tem noção disso? Se nós não tivéssemos vivido Eclectus naquela época, não teria Descend no Brasil. Não teriam milhares e milhares de pessoas nos estádios. Porque
foi justamente aquele grupo de pessoas, o pastor Teófilo, o André, o Felipe, que entenderam que Deus estava fazendo alguma coisa ali. Tinha a Larissa, tinha o Mococa, entenderam que Deus estava fazendo alguma coisa ali, e que isso também tinha que ser espalhado não só para as igrejas, mas para as universidades. E eles falaram, vamos começar. O pastor Teófilo chamou, então todo mundo falou, vamos começar um negócio chamado Dunamis. Isso foi lá em 2008. Vamos começar um negócio chamado Dunamis. E aí então começou um negócio chamado Dunamis. Mas onde que os líderes do Dunamis foram forjados? Onde que os líderes do Dunamis foram trabalhados? Tiveram seus encontros com Deus? Não foi necessariamente durante os cultos do Dunamis. Era nas reuniões de sábado do Eclectus. Era naquele lugar onde a presença de Deus, a glória de Deus estava trabalhando algo em nós. E se hoje a gente vê estádios lotados, é porque aconteceu alguma coisa numa reunião de sábado à tarde. Vocês estão comigo? Vocês entendem que isso aqui é para vocês? O Eclectus depois ele se dividiu, virou o Eclectus e o Vox. O Vox sendo acima de 18. E depois o Eclectus então aí se multiplicou em 2, sendo o Rise e sendo o Flow. Mas se a gente pegar lá naquela época, a nossa faixa etária, quer dizer, a minha faixa etária e da maioria de alguns ali, não do pastor Teófilo, de alguns, mas a gente era Flow. A gente era da faixa etária do Flow, cara, e Deus começou um negócio poderoso ali. O DNA, a essência do Flow é de sinais e maravilhas. O DNA, o chamado, a essência desse lugar é de ser um berço de um avivamento. É de ser um berço de um mover de Deus. Para pensar, você já imaginou que talvez o mover que vai acontecer no domingo de amanhã, no culto de amanhã, de domingo, está sendo gerado aqui agora, no Flow? Imagina só se a senhorinha que vai vir no culto amanhã, o mover que ela vai receber, a presença de Deus, a palavra, a revelação, o toque do Senhor que ela vai receber, dependesse daquilo que fosse gerado agora. Olha a responsabilidade que a gente tem. Olha a responsabilidade que vocês têm. Eu creio que o Flow carrega esse DNA. Eu creio que o Flow carrega esse poder. Durante a adoração eu senti o Espírito Santo falando, aqui tem pessoas que vão ser futuros pastores na Zion. Eu não sei quem é, mas eu senti muito, muito forte. Aqui tem pessoas que um dia vão liderar, vão pastorear dentro da Zion Church. Talvez vão ter líderes de adoração. Eu sei que eu nunca vou ser um deles, mas talvez você seja. Talvez tem pessoas aqui que você não é chamado para a igreja, tá bom, você vai fazer a diferença lá fora. Mas cara, não despreze aquilo que Deus está fazendo nessa reunião de sábado à tarde. Não despreze aquilo que Ele está fazendo em cada uma das reuniões do ZFAM. Não despreze cada confronto, cada momento de conforto que você tem com a sua liderança aqui nesse lugar. Não despreze nada disso, porque na verdade o chamado de Deus que eu sinto agora para esse momento, para nós, aqui como Flow, é para nós entendermos aquilo que Ele está operando em nosso meio como família. Eu estou aqui embaixo justamente por uma razão muito óbvia. Eu não quero ficar aqui em cima, distante de vocês. Eu quero estar aqui no meio de vocês, porque isso aqui é uma reunião de família. Esse aqui não é um evento que a gente veio. Isso aqui não é uma obrigação no seu calendário crente. Aqui eu sou crente, então sábado à noite eu vou para a igreja. Não. Essa aqui é uma reunião de família. A gente está se reunindo aqui porque nós somos uma família. Como Zion Church nós somos uma família, mas especialmente como Flow nós somos uma família. Dá uma olhada aí agora aqui em Atos capítulo 2, no versículo 37. Diz o seguinte, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o quê? Quem está lendo aí? Vocês receberão? O dom do Espírito. A galera da frente está lendo, vamos ver de trás. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que estão longe. Isso é, para todos que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras Deus testemunha e exortava-os dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizadas, havendo um acréscimo naquele dia de quase... quantas? 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de quem? Todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia quem? Os que iam sendo salvos. Tá bom, deixa eu dar um panorama aqui para você do que está acontecendo. A gente teve em Atos 2, no capítulo 2, quem lembra o que acontece lá em Atos 2? Pentecostes, é isso aí, lembra da musiquinha? Espírito, Espírito, tá bom? Que desce como fogo. Aê, glória a Deus! Tem um pentecostal aqui. Você canta essa música, cara, alguma coisa tem que acontecer com você. Então eu vou cantar de novo e você vai queimar dentro de você, você vai cantar comigo. 1, 2, 3. Espírito, Espírito. Vai lá, com força. Que desce como fogo. Cadê a tia do coque em você? Vem como em Pentecostes. Ei! E enche-me de novo. Glória a Deus, muito bom. Vamos lá. Então isso acabou de acontecer em Atos 2. E a Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, a promessa que havia sido feita pelo próprio Pai. O Espírito Santo veio sobre nós. E agora então Pedro estava cheio de ousadia, ele estava pregando diante da multidão. E a multidão está falando assim, olha, eu estou entendendo o que você está falando, mas assim, o que nós vamos fazer? E aí Pedro falou, se arrependa e cada um de vocês vão ser batizados no nome de Jesus Cristo. E aí então ele vai falando, e 3.000 são salvos naquele dia. Cara, 3.000 são salvos naquele dia. Isso aí é para dar fé para você, não é verdade? Imagina você pregando e 3.000 são salvos. 3.000 pessoas, é mais ou menos o número de gente que cabe dentro de um ônibus aqui em São Paulo. 3.000 pessoas, é você pregando ali e 3.000 pessoas sendo salvas. Cara, glória a Deus. E aí eles viram sinais e viram as maravilhas acontecendo, certo? Vocês leram essa parte aí junto comigo, sabem que eu não estou inventando essa história. Mas na minha Bíblia aqui tem um subtítulo antes do versículo 42 que fala assim: como viviam os convertidos. Não sei quem tem esse subtítulo aí também, mas aqui vem uma receita. Eles começam a ver os sinais, eles começam a ver as maravilhas, eles veem as salvações, mas de repente eles precisam de um combustível, porque dia após dia eles estão largando tudo. Entenda uma coisa, aceitar a Jesus naquela época era aceitar que um cara que foi criticado pelas autoridades religiosas, um cara que foi condenado pelas autoridades políticas, aquele que tinha sido completamente humilhado diante de toda a cidade, de toda a nação, ele acreditar que essa pessoa tinha morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Para os discípulos talvez fosse um pouquinho mais fácil de acreditar, porque eles viram Cristo ressurreto. Mas aqui nesse momento, Jesus já tinha ressuscitado e ele já tinha ascendido aos céus. Então agora era pela fé. Ou você acredita ou você não acredita, porque é pela fé. Agora a pregação de Pedro era ousada, era respaldada por sinais e maravilhas, e então a comunidade dos crentes crescia. Os crentes, aqueles que criam na ressurreição de Jesus. Então a gente vê aqui que eles começam a dividir todas as coisas. Mas a Bíblia traz uma receita aqui para nós. Na verdade a gente vê no versículo 42, que fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O combustível, a missão dos apóstolos, a missão da igreja primitiva era uma só. Qual que era a missão que eles tinham? Quem lembra que Jesus falou para eles? Eles iam por todo mundo pregar o Evangelho. Então eles manifestavam sinais, eles manifestavam maravilhas, eles pregavam o Evangelho para anunciar as boas novas. Mas no versículo 42 a gente vê qual era o combustível. Eles tinham uma mesma missão, mas na verdade, enquanto eles não estavam pregando, o que eles estavam fazendo? Enquanto eles não estavam ministrando, o que eles não estavam fazendo? Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveraram no partir do pão e eles perseveraram nas orações. Esses 4 elementos juntos é que mantinham a igreja primitiva unida e firme nesse mesmo processo.
4 elementos que trazem unidade para o corpo, 4 elementos que põem as pessoas mais diferentes no mesmo lugar e debaixo da mesma visão. Para pensar, a igreja primitiva, às vezes a gente pensa, era todo mundo igual, né? Os apóstolos eram todos iguais. Não eram todos iguais. Os apóstolos, você tinha um que era médico, você tinha outro que era pescador, você tinha outro que era cobrador de impostos, você tinha outro que era perdido. Era tão novo quando chegou que ele nem tinha muito bem uma profissão muito bem definida. Ele fazia o que ele via o pai dele fazer. Aí as pessoas eram salvas. Não eram as pessoas da mesma tribo, não eram as pessoas da mesma galera, as pessoas que estão lá na mesma sala de Clubhouse. Não é as pessoas dos mesmos interesses. Não, era todo mundo sendo salvo. Então você imagina, era o cara que ele era comerciante, o cara que era um leproso que havia sido curado, o cara que era religioso, o cara que era, ele é pescador, todo mundo se juntando. E às vezes pra gente hoje é tão difícil a gente se juntar com uma pessoa que não compartilha dos mesmos interesses que a gente, não é verdade? Às vezes hoje a gente escolhe no mesmo dentro da igreja, eu falo, eu vou andar com esse meu amigo aqui que eu tenho mais afinidade com ele, e aquela galera ali, olha, Deus abençoe eles, mas eu não vou ficar tão perto deles assim, eu não vou ter tanta comunhão, porque eles são meio diferentes. Quem já viu isso acontecer? Não que você tenha feito isso, né? Você nunca fez. Mas na verdade, isso não acontece geralmente. Você fala, aqui tem a galerinha do futebol, aqui tem a galerinha do TikTok, aqui tem a galerinha ali do mais nerd, aqui tem a galera... Eu sempre era do grupo dos nerds. Quem é o nerd aí? Levanta a mão, a galera do nerd. Os nerds do Flow? Tá, ninguém levanta a mão, Danny, você não era desse grupo, não. A gente tem sempre diferentes grupos juntando aqui. A gente vê aqui um padrão. Os caras deixavam para trás todas as coisas que talvez eram rótulos que os definissem, e eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A doutrina dos apóstolos era aquilo que os apóstolos ensinavam, aquilo que eles traziam de ensinamento para a comunidade, para a igreja. Porque pensa comigo, eram 3.000 pessoas, mas só 12 tinham andado tão perto de Jesus assim. Só 11, na verdade, tinham andado tão perto de Jesus assim. E, na verdade, 3 eram aqueles que eram os mais próximos ainda. Então, eles não tinham, o Novo Testamento não estava prontinho ainda. Não estava escrito, estava imprimindo as folhas ainda. Então, não tinha chegado lá para eles. Eles estavam vivendo, construindo o Novo Testamento. Eles tinham somente aquilo que eles podiam falar e ensinar. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Fala comigo, doutrina dos apóstolos. Depois eles perseveravam na comunhão e eles perseveravam no partir do pão. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia separa os dois, a comunhão com o partir do pão. Comunhão não significa estar no mesmo lugar. Flow, se a gente pensar que nós estamos nesse momento em comunhão, simplesmente que você está sentado perto de uma pessoa, a gente está errando aí. Porque na verdade... Eu não sei se você pega ônibus ou pega metrô. Você está muito perto das pessoas no ônibus, no metrô. E não interessa se é pandemia ou se não é. Está todo mundo ali se abraçando. Você abraça as pessoas, você abraça mais gente no ônibus e no metrô do que você abraça na sua família, não é? É mais até do que ano novo. Você vai lá, está todo mundo se esbarrando. É um negócio, você nem conhece a pessoa, mas você está... Eu sei que tem gente que não é brasileiro aqui, vocês não sabem a realidade ainda do que... Mas vão experimentar um dia, pegar um trem lá do centro para cá. Enfim. Até perdi o que eu ia falar. Desculpa. É que começou a dar as imagens à cabeça de um ônibus lotado. Feche seus olhos, pense no ônibus. Brincadeira, não precisa. Está amarrado em nome de Jesus. Senhor Deus, nos dá ônibus vazios, metrôs vazios. A graça do metrô vazio. Vamos lá. Onde é que eu estava mesmo? Perdi total. A comunhão e o partir do pão. Você está dentro do ônibus e você não está tendo comunhão com as pessoas. Você está no link lá no Zifen, você está mesmo talvez presencial. Não significa que você está tendo comunhão com as pessoas. Comunhão não acontece por tabela. Eu estou sentado aqui, então eu estou tendo comunhão com vocês. Não, eu posso estar sentado aqui e o meu coração está completamente distante de vocês. Eu posso estar sentado aqui e a minha cabeça está pensando, o que eu vou fazer depois mesmo? A gente tinha falado, eu falei com o fulano, com o ciclano que a gente ia no cinema e agora eu não sei, mas não sei se vai dar mais, mas eu também não estou muito afim, eu estou pensando, entendeu? E o Kriegner está falando lá na frente, minha cabeça está lá longe, você não está tendo comunhão nesse momento. Uma prova de que se nós temos comunhão uns com os outros é se no momento de dor a gente sabe para quem a gente pode pedir ajuda.
Uma prova se a comunhão é realmente algo, um fato perto aqui em nosso meio, ou somente uma ideia, é se no momento que eu preciso de ajuda, eu sei para quem eu posso ligar. Eu sei que talvez tem gente visitando aqui a gente hoje, tá? E você é muito bem-vindo e a gente vai orar por você também. Mas olha para a pessoa que está do seu lado aí. Quem sabe, se você conhece essa pessoa, só para e pensa. Um lado, dois lados, olha para trás, olha para frente, vê essas pessoas. Só reflete junto comigo agora, só pensa nisso. Você sabe que momento de vida essa pessoa está passando, essa pessoa está agora? Você sabe quais são as dores que ela está enfrentando? Você sabe quais são as vitórias que ela está celebrando? Porque se a gente está vivendo realmente em família, se a gente está vivendo realmente em comunhão, é óbvio que você não vai saber tudo de todo mundo aqui. Mas pelo menos uma pessoa você tem que conhecer. Pelo menos duas pessoas você tem que saber em que momento ela está na sua vida. Porque se você não sabe, provavelmente você não está cumprindo também aquele último ponto aqui do versículo 42, que são as orações. Eu orar por você, você orar por mim, nos aproxima de uma forma saudável e cristocêntrica. Não é aquela coisa do, eu preciso de um ombro para chorar, meu amigo me consola, olha aqui, minha ferida, está saindo pus, cadê a sua? Está saindo pus também, vamos juntar o nosso pus. Que nojo, mas acontece isso muitas vezes. A grande questão aqui é, será que a gente está trazendo Jesus para o centro dessa nossa comunhão? E a gente está realmente sendo intencional em viver comunhão? Que eu vou te falar uma coisa, para onde Deus vai nos levar como Zion Church, para onde Deus vai nos levar como Flow nesse ano, a gente não vai conseguir chegar lá se nós não concordarmos hoje a ser uma família. Se hoje a gente não sair daqui entendendo que nós vamos assinar um contrato, e é um contrato no nosso coração de que nós seremos uma família intencional, que vamos viver em comunhão, que vamos buscar a face de Deus, que não vamos deixar ninguém para trás, e quando um precisar de ajuda, nós estaremos lá por ele, e quando um precisar comemorar, tiver um romper, nós estaremos lá por ele também, porque é assim que uma família funciona. É isso. Pode dar uma salva de palmas forte para Jesus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Todo sábado vocês têm doutrina sendo passada para vocês. Não doutrina da igreja, mas aqui, bíblica. Doutrina bíblica. Eles perseveravam na comunhão. Perseverar na comunhão não é tão fácil assim. O isolamento é mais fácil do que a comunhão, mas é o isolamento que te leva para o pior lugar da sua vida. Se isolar é onde vai te deixar num lugar completamente sozinho. Parece óbvio, né? Mas quando a gente pensa assim, não, eu não quero ir lá, eu não quero fazer isso, eu não quero revelar esse meu podre, eu não quero contar esse meu pecado, eu não quero confessar isso, eu não quero falar aquilo. Esse lugar vai te isolando, te isolando, te isolando. De repente, quando você percebe, você tem todo mundo ao seu redor, mas você não tem ninguém. Essa é a pior sensação. Você está ali gritando em desespero e ninguém te ouve. E não é falha dos líderes, não é falha da pessoa XYZ. É minha própria falha, que construiu uma barreira tão grande que eu não deixei ninguém olhar através dela. Eu construí um muro tão grande ao meu redor que eu não permiti com que ninguém atravessasse ele. E esse ninguém, às vezes, até eu começo a excluir o próprio Jesus. É sério isso, gente. Hoje é uma noite para a gente quebrar muros, para a gente começar a andar em família, para a gente começar a entender que nós estamos aqui não para cumprir um ponto gospel, não para cumprir uma obrigação. Você não está aqui porque o seu pai mandou, você não está aqui porque sua mãe mandou, você está aqui porque você quis estar aqui, você quer buscar alguma coisa nova de Deus. Eu fico olhando e falo, cara, hoje, 2021, eu consigo trazer um testemunho do que Deus começou lá no Eclectus em 2008, naquela época onde eu aceitei Jesus. Imagina só qual é o testemunho que quando eu estiver no Diamantes, vocês não vão estar aqui no meu lugar contando para uma geração nova que está entrando no Flow. Esse testemunho tem que ser vivo. Esse testemunho, eu não quero que quando eu estiver no Diamantes eu conte algo que aconteceu no Eclectus, mas e aí os meus filhos e os meus netos vão olhar e vão falar assim, mas espera aí, e o Flow? E aquela galera, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E as próximas gerações? E a próxima geração, o que veio?
E ali, além da comunhão, além da doutrina dos apóstolos, nós temos também o partir do pão. É interessante que a Bíblia separa. O partir do pão, ele também é um ato intencional, mas ele é mais conectado com a generosidade. É a generosidade do que eu tenho. Aquilo que eu tenho, eu divido com você. Aquilo que eu tenho, eu escolho não deixar só para mim. Aquilo que eu tenho, eu entendo que eu recebi de graça, então eu vou dar de graça também. E aí eu entrego para você. Eu vou partir o meu pão. Qual que é o seu pão? O que você pode trazer hoje aqui para o Flow? O Veiga vai trazer uma palavra, ele está partilhando o pão. Os líderes vão trazer uma palavra, vão ministrar o louvor, vão fazer oferta, vão fazer, enfim, o que for, vão ministrar um zifen, eles estão ali partindo o pão. Mas como é que você pode partilhar o teu pão também? Vocês estão entendendo? O que você traz, o que você pode trazer para essa família? Lá em casa no Natal e Ano Novo e também quando é Páscoa, essas coisas, a regra é, você pode trazer o que você quiser, mas você pode fazer o que você quiser, você pode comer o quanto você quiser, desde que você traga um prato para a festa. Quem é que tem uma tia, uma avó que te obriga a fazer isso? Na verdade, todo mundo tinha que trazer um prato, até as crianças tinham que trazer um prato. Então eu sempre levava alguma coisinha também, ainda que fosse pequeno, não sabia cozinhar, não sei até hoje, vou aprender, mas tinha que trazer alguma coisa, nem que fosse uma coisa pequena, você tinha que levar. E tinha aquelas pessoas que sempre traziam a mesma coisa, que nem minha tia, que sempre traz a mesma, o mesmo salpicão e maionese. Sempre tem. Quem tem a tia do salpicão aí? Quem é a tia do salpicão? Brincadeira. Aqui não tem nenhuma tia do salpicão, mas tem sempre uma tia que leva o salpicão. E minha tia sempre levava o salpicão. Toda festa, todo aniversário, todo Natal, toda Páscoa. Minha tia sempre leva o salpicão. O salpicão dela é muito bom, por sinal. Mas ela sempre trazia o mesmo prato. E eu lembro que eu gostava do salpicão, mas eu ficava bravo. Porque a minha mãe sempre ficava tentando inventar novos pratos para levar. Eu não vou levar a mesma coisa. Eu não quero levar, eu quero trazer uma coisa nova, uma coisa nova. E minha tia meio que fazia como um desdém, assim. É salpicão. O que tem hoje? É salpicão. Tá aqui, ó. Toma salpicão. Quem quer mais salpicão? Levanta a mão, tá aqui. Então, isso me incomodava pra caramba, porque eu via minha mãe quebrando a cabeça, virando noite, cozinhando coisas pro Natal, pro Ano Novo, e de repente vinham alguns membros da família só fazendo aquilo que eles já sabiam fazer. Não tinha graça mais aquele salpicão. Era gostoso? Era, mas não tinha graça. Não era novo, não custou nada. E para essa família aqui, a gente precisa começar a entender que nós vamos partilhar o pão, mas não é o pão vencido de ontem que sobrou. Eu vou partilhar o pão que é o melhor pão. Então, eu preciso entender que se eu quero experimentar o flow da melhor maneira, se eu quero experimentar aquilo que Deus está fazendo aqui nesse tempo aqui, eu preciso começar a dar a minha melhor parcela para essa família. Eu preciso começar a ofertar, trazer para essa mesa aquilo que eu tenho de melhor. Eu não vou pro Flow quando os meus amigos do condomínio ou do colégio não tiverem mais nada para fazer. O Flow não é meu plano B. O Flow é meu plano A. Eu não vou participar da adoração do Flow quando eu estiver de boa. Não, eu não vou participar do Zifen quando sobrar tempo. Eu vou fazer disso o meu compromisso. E não, de novo, gente, eu não estou falando isso aqui para trazer vocês para uma experiência religiosa. Eu estou falando isso aqui para que a gente venha entender que se a gente não andar em unidade e a gente não se comportar como um corpo de verdade, como uma família, nós não vamos conseguir receber 100% daquilo que Deus tem para nós esse ano. Porque é a unidade dos apóstolos que fez toda a diferença. Olha aqui o que acontecia no versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha o resultado: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Numa outra tradução fala assim: e eles caíam na graça de todo o povo. A igreja era perseguida? Era sim, mas a igreja começou a virar esse quadro quando eles começaram a viver comunhão, quando eles começaram a se comportar como família, quando eles entenderam: eu preciso trazer o meu melhor para essa mesa, eu preciso trazer o meu melhor para esse grupo. Eu não vou viver aqui e quando eu tiver um tempinho eu vou lá. Não, eu vou mergulhar nessa família de verdade. E eles começaram a cair na graça de todo o povo. Significa que eles começaram a ser aceitos pelas pessoas. E olha o resultado:
Enquanto isso, enquanto eles caíam na graça, enquanto eles eram aceitos, enquanto eles cresciam como família, enquanto eles cresciam em unidade, um estava ali junto com o outro, olha o que acontecia: o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Cara, isso é uma coisa boa, essa é uma boa notícia. Enquanto eles viviam família, enquanto eles eram comunidade, enquanto eles traziam o melhor para a mesa que eles mesmos compartilhavam, o Senhor acrescentava as pessoas. O Senhor acrescentava as pessoas. Gente, se a gente olha para essas cadeiras que estão vazias aqui no fundo, eu sei que a gente está numa época de distanciamento social, tá bom? Mas se a gente olha para essas cadeiras aqui no fundo e a gente não consegue ter o mínimo de pesar no nosso coração, que o nosso irmão não está aqui, que o nosso primo não está aqui, que o nosso amigo do colégio não está aqui, ainda tem algo a respeito do sacrifício de Jesus que a gente precisa entender. Hoje é uma noite para nós ativarmos o que a gente está fazendo aqui. A minha pergunta para você é: por que você está aqui? Por que você veio para o Flow? Não vem me dizer: eu vim porque meu pai mandou, porque minha mãe mandou. Eu vim porque na outra igreja eu ia, agora eu vim. Não. A grande pergunta é: o que você veio buscar aqui? O que você está esperando sair daqui? Porque se você falar para mim: eu vim porque eu não tinha mais o que fazer, eu falaria para você: olha, então no sábado que vem, fica ali na praça falando de Jesus para as pessoas. Talvez vai ser melhor. Você vai cumprir o seu propósito. Mas se você está procurando um lugar para então você ser equipado, para você ser amado, para você ser confrontado, para você crescer, para você poder então ser enviado, para você ter experiências na presença de Deus, para você compartilhar da comunhão verdadeira, para você cumprir aquilo que a Bíblia fala sobre a comunhão dos santos, aí então você vem para cá e você vem fazer parte daquilo que a gente está construindo aqui, porque nós somos uma família e essa família vai andar com ou sem você. A gente quer que seja com você. Entenda bem, a gente quer que seja com você, mas essa família vai andar, essa família não vai ficar parada. E nós não vamos deixar ninguém para trás. Não vai ter lugar para a pessoa que está assistindo, vai todo mundo entrar junto. Quem quer entrar junto aí nessa? Não é verdade? Cara, a gente está vivendo um tempo novo. E nesse ano, se a gente não for intencional, nós não vamos conseguir vencer as barreiras que nós vamos enfrentar. Olha aqui, ele vai continuar falando assim: eles perseveravam, e a gente já viu na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. As orações são uma ferramenta poderosa para que a gente venha quebrar qualquer divisão que possa haver entre nós, e a gente possa entrar num lugar onde a gente experimenta essa unidade que só vem por Jesus. É só por Jesus. Essa unidade, ela é só por Jesus. Tem pessoas que você vai olhar aqui e você vai falar: cara, eu não tenho nada a ver com esse fulano. Não tenho nada a ver. A gente ouve as músicas diferentes, a gente segue perfis diferentes, a gente curte coisas diferentes, a gente tem objetivos de vida diferentes. Não tenho nada a ver. Tem pessoas que eu olho, a gente olha lá na liderança do Dunamis, e a gente, ou mesmo da Zion, eu falo: cara, eu sou completamente diferente dessa pessoa. Eu e o Veiga, por exemplo, olha aí, tem nada a ver eu e o Veiga, a gente é amigo, mas assim, ele gosta lá de andar de moto, eu odeio moto, eu tenho medo de moto. Ele gosta de fazer as coisas radical, eu não gosto de fazer coisa radical. A gente pode tomar um café, a gente pode tomar um suco, a gente pode ir no cinema, mas não vou lá pular de paraquedas radical de moto lá, estourar a cara toda, não vou fazer isso. Mas o que eu e ele nós temos em comum? Jesus, e o desejo de ver o reino dele aqui na terra. E isso é suficiente para que eu venha abrir o meu coração para ele, ele venha abrir o coração dele para mim, e aí então a gente possa andar junto, lado a lado, construindo o reino de Deus. Nós não estamos aqui para fazer amizades carnais, cara. É muito bom a gente ter amizade, mas isso aí, o fruto, isso aí é um resultado daquilo que a gente vai viver com Jesus, da fome que a gente quer ter por Jesus. Não me interessa se você gosta de pagode, se você gosta de samba, se você gosta de rock, se você gosta de techno, se você gosta de, o que você gosta, o que você ouve. Não me interessa se você gasta horas no TikTok ou se você não ouve nada do TikTok. Me interessa se você é mais pentecostal ou se você é mais tradicional. Não interessa nada disso. Você ama Jesus? Amo. Você quer construir o reino de Deus? Quero. Você quer transformar o mundo? Quero. Então a gente pode ser amigo. Então a gente está na mesma pegada, na mesma visão, e a gente vai para frente.
É assim que a gente tem que olhar aquilo que a gente está vivendo e construindo aqui hoje no Flow. Nós estamos vivendo um momento de família e a gente precisa ser despertado para isso. Eu vou acelerar aqui porque tem mais algumas coisas que eu quero compartilhar, mas está claro isso para vocês? Cara, de verdade, que desperdício seria se a gente viesse aqui para bater um ponto e voltasse para casa depois. Os sinais e as maravilhas, eles vão nos seguir, porque a palavra diz, Jesus nos garantiu que os sinais seguiriam aos que crerem. Quem crê aí? Algumas pessoas não creem, não levantaram. Quem crê aí? Deixa eu ver se você crê de verdade. Ah, bom, quem crê? Você sabe, os sinais e as maravilhas vão te seguir. Essa é a nossa missão. Nós vamos trazer sinais e maravilhas, nós vamos evangelizar, mas isso não vai ser suficiente, porque a gente vai precisar de um combustível. Qual que é esse combustível? É permanecer na doutrina dos apóstolos, é ter a comunhão entre nós aqui, ó. É permanecer no partir do pão, sendo generosos, trazendo aquilo que nós temos de melhor para a mesa, e também perseverar nas orações. São 4 pontos que vão manter essa nossa família unida, saudável, correndo, ungida, poderosa, andando para frente, conquistando novos lugares no reino de Deus. Hoje nós vamos sair daqui assinando um contrato de que nós fazemos parte dessa família. Não é um contrato no papel, não é um pacto de sangue, pode ficar bem tranquilo, tá? Não é isso que eu estou propondo aqui hoje. Mas é uma decisão no coração, de que eu vou olhar para a pessoa aqui que está do meu lado, que também é do Flow, e vou olhar para ela de um jeito diferente. Eu vou ouvir o que ela tem para dizer. Eu vou sair, a gente vai dar rolê depois do Flow, beleza, eu vou convidar alguém que não está aqui. E semana que vem eu vou me incomodar a não vir sozinho para o Flow. Eu vou trazer um amigo meu, eu vou trazer um familiar meu. Ele vai aceitar Jesus? Eu não sei, mas ele vai ser exposto num ambiente que ele nunca viveu antes. E a palavra de Deus não volta vazia. Quantos conseguem pensar em pelo menos umas 3 pessoas que você sabe que precisariam estar aqui agora? Levanta a sua mão bem alta. Olha aí, é rápido, em 1 segundo eu fiz essa pergunta, em 1 segundo a sua cabeça já te deu 3 nomes, são 3 nomes de pessoas que precisam estar aqui nesse momento. O que Deus fez em 2008, a partir de 2008 no Eclectus, cara, não é nem 10% do que eu sei que Ele quer fazer esse ano aqui nesse lugar. E eu falo nesse lugar no Flow. Eu não estou falando isso porque eu estou pregando hoje no Flow, eu estou falando porque realmente eu sinto no meu coração que tem algo para nascer a partir daqui do Flow. Cara, imagina vai sair uma banda daqui. Imagina sair um ministério daqui. Imagina sair os próximos pregadores. Você não precisa ter 18 para começar a fazer a diferença. Você tem muito mais ferramentas do que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Você tem muito mais ferramentas do que o Teófilo tinha quando ele tinha 18 anos. E deixa eu te falar, a gente não precisa de mais um Teófilo. A gente já tem ele. A gente não precisa de mais uma pastora Zoe. A gente já tem ela e a gente ama ela. A gente não precisa de mais um Veiga, não precisa de mais um Krigner, a gente precisa de você, sendo quem você nasceu para ser. Abre comigo em Juízes, no capítulo 6. Eu senti muito forte que eu vou acelerar aqui, eu ia ler o capítulo 6 inteiro junto com vocês. Eu senti muito forte que Deus estava levantando algumas pessoas aqui até para serem... Entenda bem o que eu quero dizer. Eu não estou falando que nós não temos que honrar as autoridades e a liderança dos nossos pais. Nós temos que honrar os nossos pais. Esse é mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. Quem honra o pai e a mãe, o que acontece? Seus dias são o quê? Prolongados, não é verdade? Então quando nós honramos, aquilo libera vida e nós podemos viver mais. Então quando nós honramos, nós liberamos vida para um lugar, para um ambiente, para uma família, para uma pessoa. Mas eu senti forte que existem pessoas aqui que talvez você viu seus pais um dia apaixonados por Jesus e hoje nem tanto assim. Talvez tem pessoas aqui que seus pais nem cristãos são. E de uma forma inconsciente isso meio que criou um limite na sua cabeça de o quanto você pode viver um cristianismo saudável, quanto você pode viver de paixão por Jesus.
Talvez você olhe para os seus pais e infelizmente você não encontra neles referências de cristãos. Talvez tem muita gente aqui que sim, que seus pais são referências de cristãos. E glória a Deus por isso, que Deus os abençoe agora, onde eles estiverem. Mas talvez essa não seja a realidade de todo mundo. E hoje, orando, o Senhor me deu esse capítulo aqui em Juízes, capítulo 6, em que eu vou resumir aqui a história, mas fala sobre Israel e como o povo de Deus, mesmo tendo saído depois do Egito, eles começaram a se profanar e começaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. E aí vai falando sobre como os midianitas foram destruindo o povo de Israel. Mas olha no versículo 7 que diz o seguinte: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei da mão dos egípcios e de todos os opressores, expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem os deuses, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então ele vai dizendo aqui todas as coisas, e ele fala aqui, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhes disse: o Senhor está com você, ó homem valente. Aí vocês conhecem aqui sobre como Gideão foi chamado para então livrar o povo de Israel dos midianitas. E no versículo 16 ele fala o seguinte: mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. E aí então Gideão fala: só se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afastes daqui até eu volte, traga a minha oferta e coloque diante de ti. E aí vai falando como então ele foi chamado, depois como ele luta e como a gente sabe, como ele vence os midianitas e liberta o povo de Israel. O interessante aqui, quando a gente volta nesse versículo, é que nós temos uma geração que experimentou a bondade de Deus. Nós temos essa mesma geração que começa a pecar aos olhos do Senhor. E de repente, no versículo 7, nós temos ali: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Uma geração, ela entende o seguinte: nossos pais falharam, nossos pais pecaram, nossos pais erraram, mas eu vou clamar, ainda que essa geração ainda esteja viva, ainda que essa geração ainda tenha autoridade sobre mim, eu vou clamar. E quando eles clamam, essa mesma geração, quando eles clamam, então o Senhor ouve a oração deles, envia um profeta e um anjo do Senhor vem para levantar aquele que iria libertar o povo. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Aqui nesse momento a gente vê, independente da forma como seus pais têm vivido o cristianismo, independente da forma como seus pais têm vivido igreja, se talvez seus pais são aqueles caras que vêm e bate ponto na igreja, cara, aqueles caras que não têm paixão em viver a comunidade, independente disso tudo, existe uma graça, existe uma oportunidade para você se levantar, porque quando os filhos de Israel, eles se levantaram, eles clamaram, eles perceberam que a geração anterior havia errado, Deus veio e honrou a geração desse povo. Deus veio e honrou a oração desse povo. E como ele fez isso? Entre eles, ele levantou um que seria o libertador daquele povo. Quem sabe essa noite o Senhor não vai levantar um que vai ser o libertador da sua família hoje. Quem sabe essa noite Deus não vai levantar um que vai ser o libertador do teu colégio hoje. Quem sabe Deus não vai levantar aqui um entre vocês, que vão falar assim: cara, eu não me interessa se os meus pais acertaram ou erraram, eu já sou grandinho o suficiente para entender o que é que eu preciso fazer no meu relacionamento com Deus. Então eis-me aqui, ó Deus, levanta-me, envia-me a mim. Esse é o momento, essa é a hora, é isso que nós podemos fazer. Flow, eu vim aqui não para amaciar o seu ego, eu não vim aqui para trazer uma palavra bonitinha que você ia sair daqui e postar no seu Instagram. Eu vim aqui para compartilhar uma urgência que eu tenho sentido no meu coração para toda a Zion Church. Deus está fazendo algo no nosso meio e a gente precisa então se levantar, a gente precisa se posicionar. Nós não entramos num jejum. Quem está de jejum aí? Ou pelo menos quem sabe que nós estamos jejuando como igreja, não é verdade? A toda a Zion Church nós estamos jejuando. Nós não entramos num jejum porque a gente não tinha mais o que fazer ou porque é o que a gente faz todo ano. Nós entramos num jejum porque o Senhor trouxe uma direção clara: santificai-vos, pois o Senhor fará maravilhas no meio de vós amanhã. Os melhores dias desse ano ainda estão por vir.
Nós não estamos num break esse ano, nós não estamos on hold, a gente não está de stand-by, a gente está indo para mais perto, a gente está indo para mais fundo, a gente está indo para mais de Jesus. A gente quer mais de Jesus, só que a gente não vai experimentar esse mais Jesus se a gente tiver uma mentalidade individualista. Se eu vier para o flow para saber o que o flow vai me dar, ou se eu vier para o flow para saber qual é a palavra que vai ser liberada na minha vida hoje, não. Eu vou para o flow para saber como eu vou servir a minha família. Eu vou para o flow porque eu quero saber como é que aquela menina que estava lá chorando na semana passada, como é que foi o romper dela. Eu vou no meu Zifen porque eu sei que tem uma família ali me esperando, e que se eu não for, eu vou fazer falta. Eu vou participar da adoração, não porque a adoração é legal e eu gosto lá do pessoal que canta, não, eu vou participar da adoração porque eu sei que a minha voz vai fazer falta, porque a gente é uma família. Tem uma razão pela qual nós não estamos reunidos no estádio hoje. Tem uma razão pela qual a gente não está reunido num lugar onde as pessoas são mais um na multidão. Cara, dá pra gente conhecer as pessoas que estão aqui. Tem gente assistindo a gente online e que vai colar com a gente na semana que vem ou numa outra. Mas dá pra gente saber, dá pra gente se reconhecer, dá pra gente se identificar, porque nós somos família. Então hoje eu quero só encerrar com um apelo racional. É um apelo de que se você entende que você faz parte de uma família, um apelo de que se você entende que você faz parte de algo maior, que não é uma coisa, simplesmente uma obrigação crentez que você tem que fazer parte, mas se você assina esse contrato do tipo, cara, eu faço parte do flow, eu vou fazer esse negócio aqui ser o grupo de jovens que mais queima por Jesus na cidade de São Paulo, no Brasil, na América Latina, eu não sei qual é o grau de comparação, mas a gente vai queimar por Jesus. Se você se compromete e fala, cara, eu vou viver uma família, e quando alguém tiver com dor, eu vou ajudar a trazer cura, e quando eu tiver com dor, eu vou expor essa dor para que as pessoas possam me ajudar a encontrar cura também. Se você fala, cara, eu quero fazer parte disso, porque eu entendo que Deus vai fazer algo tão poderoso no nosso meio, Ele vai quebrar a divisão, Ele vai quebrar a distração, Ele vai quebrar os medos, a gente vai ser uma família curada, uma família que avança. E se as pessoas começarem a vir para o culto do flow, porque eles estão sabendo que Deus está fazendo alguma coisa lá, e aí começa um falar com o outro, gente, vamos lá na Zion, vamos, é domingo, né? Não é domingo não, é no sábado, domingo é legal também, mas vamos lá no sábado, às 5 da tarde, porque lá tem um flow, cara, e lá o bicho acontece, lá o negócio, cara, lá vai ser forte. Imagina, começa a rodar, a gente fazer uma reunião de oração toda quarta-feira chamada Arpitaça. Começa pessoas que nunca tinham vindo nem para o bairro do Morumbi. Elas falavam assim, o fulano me falou lá no trabalho, lá que tinha uma reunião de oração, que acontecia o profético, que tinha o sobrenatural, e aí eu decidi vir aqui depois do trabalho. Imagina, começa a rodar, as pessoas no metrô começam a falar, cara, tem uma reunião lá. É um bando de adolescente, é um bando de jovem, os caras são tudo menor de idade, alguns têm 18, alguns têm um pouquinho mais de 18, mas eles estão tudo queimando por Jesus, cara, e eles vão fazer alguma coisa relevante, eu quero fazer parte. Imagina só. Então esse é o contrato que a gente vai assinar no dia de hoje. Então você fala, cara, eu quero me comprometer com essa família, eu quero mergulhar nessa família, eu faço parte dessa família. Só fica de pé nesse lugar, e aí a gente vai orar junto com você. Agora se você fala assim, cara, não, eu não me comprometo com essa família não, eu quero só vir visitar de vez em quando, então aí você pode permanecer no seu lugar, não tem problema não. Mas se você falar, eu quero permanecer nessa família, eu quero permanecer nesse lugar de verdade, esse aqui é uma família que eu estou entrando nela, então eu só quero que você fique de pé no seu lugar, você pode levantar as suas mãos, e você pode começar a abençoar. Nós vamos hoje, agora, nesse momento, nós vamos orar agora pelo Flow, nós vamos orar por todos os jovens da Zion Church, nós vamos orar por todos os jovens que estão em contato conosco também, e você que está sentado, você que você pode orar junto conosco também. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez ou segunda vez, você pode ficar de pé também, não se sinta constrangido, mas Senhor Deus, nós abençoamos agora todos aqueles que são entre a faixa etária agora do Flow, nós abençoamos o Flow, Pai, nessa tarde agora, nós oramos, Senhor Deus, vem com um avivamento sobre os jovens da Zion, vem com um avivamento, assim como o Senhor operou maravilhas nesse lugar, em 2008, em 2009, em 2010, assim como o Senhor tem feito grandes coisas, nós oramos, Senhor Deus, faz de novo, Senhor, eu lembro dos testemunhos, de que o Senhor acordava pessoas no meio da noite, de que o Senhor
trazia palavras proféticas, mostrando o número de telefone, mostrando nomes. E Senhor, eu lembro dos testemunhos de curas de câncer, de curas de tumores. Senhor, eu lembro dos testemunhos de famílias de pessoas que eram satanistas, mas foram encontradas por Jesus, Jesus entrando na casa deles. Eu lembro desses testemunhos e eu chamo eles agora. Vem sobre o Flow, Senhor Deus, vem sobre o Flow, desperta nesse povo, desperta no meio desse grupo, um grupo de famintos por Ti, um grupo de famintos por Ti. Senhor, nós clamamos agora, vem, Senhor Deus, com anjos, libera os Teus anjos agora. Põe no nosso coração, Senhor Deus, um senso de compromisso, um senso de pertencimento. Faz do Flow, ó Pai, o lugar onde jovens serão marcados por toda a vida deles. Faz do Flow um lugar que vai marcar a história. De geração em geração, as pessoas vão saber que algo acontecia naquele sábado à tarde. Algo acontecia naquele sábado à tarde que transformou vidas, que mudou cidades, que fez estádios serem lotados, estádios serem cheios. Vamos lá, levanta sua voz, ore, interceda agora. Vai orando, vai declarando o fogo do Senhor. Vem com teu fogo, Senhor Deus. Vem com teu mover poderoso agora. Usa-nos para construir algo relevante para o teu reino. Usa-nos como família. Quebra a divisão em nosso meio e nos usa como uma família poderosa, ungida, erguida, edificada na tua palavra, em nome de Jesus.